O tema da palavra é o reino da fé no caminho da prova. Amém? Amém? Diga comigo, o reino da fé no cadinho da prova. Cadinho é um negócio que você vai separando o ouro, né? Da areia, do barro, dos metais e por aí vai, né? Então, nós vamos usar o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Nós vamos tirar para a nossa edificação, amém? Diga para o seu irmão, é para a sua edificação, para a nossa edificação. Então, vamos ficar ligado aí, ok? Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, verso 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Amém? Aí ele diz: benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Amém? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém? Olha que palavra maravilhosa. A epístola de Tiago, ela é conhecida como um Provérbios do Novo Testamento. É um livro de direções claras e bem objetivo, podemos dizer isso. Ela não se perde em abstrações, ela é focada na fé que funciona, não é uma fé superficial, é uma fé que funciona. A introdução dessa carta estabelece o tom para todo o restante. O cristão não deve ser definido pela facilidade da vida, mas pela firmeza na tempestade, ou seja, na forja, onde tudo é aprovado. Então nós vamos desfrutar desse aprendizado para o nosso crescimento espiritual nessa noite. Primeiro ponto que nós podemos colocar aqui é a identidade do cristão diante das crises. Irmão, se tem uma coisa que é complicado, é você saber quem você é diante das crises. Porque diante das coisas, quando estão indo bem, é fácil você dizer: sou filho de Abraão, sou filho da fé, sou descendente do Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é uma prática de você pegar, de orar a palavra, de liberar ela sobre a sua vida. Amém? Entretanto, essas palavras, elas não nos anulam diante das privações. Elas não fazem com que você não passe por tribulações. Ela não anula as provações. Amém? Todo crente vai passar por provação. Amém? Isso não tem a ver com a salvação. Esse é um ponto muito importante para nós, porque tem irmão que pensa que herança é a mesma coisa que recompensa, tá? Amém? Não confunda as coisas. Herança não tem nada a ver com recompensa, mas aqueles que querem crescer a vida de Deus em si, eles vão passar por privações, porque é necessário que Cristo cresça em nós. Então a perseverança, ela produz em nós um crescimento espiritual. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus falou certa vez que por causa do nome dele haveria intriga entre pais e filhos, haveria intriga entre marido e mulher, haveria intriga entre a nora e a sogra, briga de gente grande, né? Haveria, mas não é porque a minha sogra está brigando com a minha esposa, ou a minha mãe está brigando com a minha esposa, por causa de coisas fúteis. É por causa do nome, é por causa do Evangelho.
É por causa dessas coisas. Então passaremos sim por situações assim. E acredite no que eu vou lhe falar mais ainda. Essas coisas, elas não são removíveis. Esses obstáculos, eles não são removíveis. Por mais que você ore para Deus levar. Sabe, irmão, tem hora de briga de casamento que tem gente que ora para Deus levar. Leva Jesus, leva. Irmão, uma oração tola. Não passa nem do teto da casa, não passa do teto do carro. Por quê? Porque é necessário. É necessário. Paulo, ele fala o quê, irmão? Ele fala assim que ele orou ao Senhor para que o Senhor removesse por 3 vezes aquele espinho da carne dele. O Senhor falou: a minha graça te basta. Permanece com esse espinho aí. Tem coisas que você quer viver bem, mas você vai viver com um negócio atravessado na sua garganta, sabe? Olha, você vai observar também Jó, amém? Jó estava lá, na dele, lá, Satanás aparece diante de Deus, e aí de repente Deus ali dá de repente Satanás começa a querer traçar um caminho difícil para Jó. Também te dá tudo para ele, tudo que ele quer você dá, assim é fácil. E o Senhor fala o que? Não, Jó é um homem fiel. Irmão, Deus colocou-se na mão de Jó. Isso é algo fantástico, irmão. Eu não sei, eu tenho quase absoluta certeza que eu não passaria por uma prova daquela aprovada. Mas o cara, Deus falou assim: Jó é um homem servo, é um homem fiel, é um homem fidedigno. Não vai acontecer, você pode tocar em tudo, só poupa a vida, viu? E Satanás então vem e lança aí um monte de situações, tudo ao mesmo tempo. O cara, ele era milionário, de uma hora para outra ele ficou miserável, né? Veio o fogo do céu, matou todos os seus bichos, veio os salteadores, levaram os seus animais, fogo do céu tocou fogo onde todos os seus filhos estavam, e a esposa dele ficou viva, e ele ali, só ele, e de repente veio só aqueles que trouxeram a mensagem, né? Olha, veio o fogo do céu e matou todos os teus gados, teus filhos, veio os ladrões e saltearam e levaram todos os teus animais, e é isso que eu tenho para te dizer. E ele cai de joelho no chão e diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. Não é assim que a palavra de Deus fala? Entretanto, Satanás voltou de novo mais uma vez diante de Deus e falou assim: ó, toca ali na carne, o Senhor, né? Toca ali na carne e nos ossos, entretanto, poupa ali a vida. E o homem ficou todo leproso, o homem ficou todo pirento, de uma hora para outra, não tem outro termo, cheio de chagas, ao ponto de se coçar com caco de telhas. Eu creio, alguns historiadores, não vou dizer que isso é uma certeza, mas há especulações de que Jó, ele ficou numa situação tão difícil que até a unha dele estava enfraquecida para se coçar. Então ele se coçava com caco de telha, né? E o Senhor ali, a esposa dele ficou de pé ali. Então a esposa dele viu a situação dele, de uma situação tão difícil. Ela disse assim: olha, a melhor coisa que você faz, amaldiçoa teu Deus e morre. Interessante que essa mulher, ela falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não foi isso que ele falou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. No momento ela falou que o Deus era dela, amém? O Senhor poderia ter fulminado ela, amém? Mas a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando o homem ele se une à esposa, os dois se tornam uma só carne. A Bíblia fala também, né, no Novo Testamento, que a mulher, ela santifica o marido incrédulo. Não é assim? Porque os dois se tornam uma só carne. Entretanto, tem coisas na nossa vida que pode ser que você passe por uma provação e o seu casamento venha entrar em xeque. Pode ser que você passe por uma prova e os seus negócios entrem em xeque. Pode ser que você passe por tribulações e angústia de identidade espiritual, porque é nessa hora que Satanás quer saber quem você é. E nessa hora o reino espiritual também quer saber para quem de fato você é. Sabe, irmão, para sermos conhecidos no reino espiritual, existem coisas que precisam ser feitas, amém? O fato de nós estarmos na graça não significa que receberemos recompensa,
Amém? Porque a recompensa é um fruto da graça em nós, sendo trabalhada e multiplicada. Uma vez que a graça, ela entra na minha vida e ela não produz multiplicação e crescimento, não haverá recompensa, com certeza, para a minha vida. Entretanto, serei salvo. Amém? Mas essa palavra hoje, eu quero encorajar você a querer reinar com o Senhor, a querer ser governante com o Senhor, né? Estar ali com Ele. Então, essas provações, elas vêm sobre essas pessoas. Você já imaginou aquele irmão que você fala com ele, entra dia, entra noite, está tudo bem, ele não passa por luta, ele não passa por problema, ele não passa por dificuldade, tudo está indo bem com ele, amém? Tem algo que não está normal, porque Jesus falou o que? No mundo tereis aflições. Por que eu não passo por aflição? Porque alguma coisa ainda não está clara na minha identidade, na minha mente. Eu preciso acessar um novo nível. Eu não posso começar na salvação e morrer na salvação. Eu preciso desenvolver a minha salvação da alma. Amém? Os irmãos sabem que nós temos 3 níveis de salvação. Amém? Salvação no Espírito, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Amém? A salvação no corpo, que um dia o nosso corpo será transformado, né? Quando o Senhor vier voltar, os mortos ressuscitarão, os santos, nosso corpo será transformado. Essa é a salvação do corpo. E a salvação da alma, que é o nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesse aspecto, quando o Senhor diz, aquele que perde a sua alma por amor a mim, salvá-la-á. Então ele está falando de coisas por amor a Ele. E o nosso irmão Tiago, ele era irmão de sangue de Jesus, amém? O apóstolo Tiago aqui, ele é um irmão, do mesma linhagem, do mesmo sangue, do mesmo padrão. Entretanto, quando ele começa a pronunciar a carta, ele deixa claro o seguinte, né? Ele deixa claro, ele escreve para as 12 tribos, né? E ele estabelece Jesus Cristo como Senhor da vida dele. E ele fala assim, ó, Tiago apresenta-se como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O primeiro versículo que nós lemos, ele é como? Olha só como ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo claramente, eu sou servo de Deus e sou servo do Senhor Jesus Cristo. Ele não está se apresentando como o irmão de Jesus Cristo. Tiago, irmão de Jesus, aquele meu irmão lá, eu vi no nome. Não, ele não está fazendo isso, porque certa vez ele estava numa reunião e seus pais chegaram, e seus outros irmãos também chegaram, e falaram: Jesus, teu pai, tua mãe, teus irmãos estão aí fora. Não foi assim que falaram? Ele ouviu o quê? Não, meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Então ele anula a sua própria familiaridade, né? E ele diz assim: eu sou servo de Deus e eu sou servo de Jesus Cristo. Servo, a palavra servo aqui no original, escravo. Ele diz: para onde Jesus me mandar, eu irei. Sabe, irmãos, essa palavra servo, ela precisa ainda crescer muito em nós. Pedro, quando ele estava lá no capítulo 21, se não me falha a memória, de João, do Evangelho de João. Então, o Senhor estava falando com ele: Pedro, tu me amas? Aquela fala, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. E então ele fala assim: quanto àquele, Senhor, que era João, se eu quero, disse o Senhor, que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, vem e segue-me. Olha, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Hoje tu te cinge, hoje tu faz o que tu queres, mas vai chegar um dia em que outros te cingirão. A palavra cingir
é se arrumar. Você si mesmo se arruma. Você mesmo decide para onde você vai. Você mesmo faz o que você quer. Mas vai chegar o dia, Pedro, que você vai para onde você não quer ir. O Senhor estava falando para ele, você ainda vai amadurecer. Sabe, irmão, o ápice do amadurecimento é quando você não se governa mais. Você não tem mais domínio sobre você. E não é porque você está sendo forçado, é porque na verdade você está sendo constrangido pelo grande amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em Apocalipse 14 diz: quem são eles, Senhor? Quem são esses? Quem são esses, né? Que são os 144 mil, né? No capítulo 14 de Apocalipse. E o anjo fala que esses são os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que ele vá, eles seguem. Sabe, irmãos, quando nós vamos amadurecendo, as nossas vontades, elas vão começando a ser colocadas em xeque. Tem coisas que nós queremos, mas tem coisas que Cristo quer. E aí o Senhor, Ele apresenta simplesmente na tua frente. Para quê? Para que você venha tomar uma decisão de quem governa a sua vida. Então Tiago, ele se apresenta aqui como aquele que é governado. Ele está dizendo, eu sou governado pelo Senhor. Deus me governa e Jesus Cristo também me governa. Eu sou governado por eles, eu sou servo deles. E eu estou aqui para isso. Esse primeiro ponto, ele traz essa faceta, né, tão maravilhosa para a gente enxergar. E uma outra coisa interessante é que esses irmãos a quem ele escreve são das 12 tribos de Israel. Esses irmãos, eles estão dispersados, eles estão afugentados por causa da perseguição do cristianismo. Então eles se espalharam, os judeus se espalharam. Então Tiago, ele está escrevendo para esses irmãos: quando você sai da sua terra e vai para uma outra terra, dependendo de como for, você pode ser caluniado, você pode ser injuriado, você pode ser humilhado. Então esses irmãos, eles estavam passando por inúmeras situações, inúmeras questões. Por quê? Porque eles estavam longe da terra deles. Mas Tiago se levanta e dá uma palavra de ânimo. Nós podemos ver as coisas e ter pena, autopiedade. Pô, irmão, que isso, você está sofrendo? Vamos orar para você não sofrer mais. Que palavra maravilhosa. O que está acontecendo? Não, você não vai mais sofrer, irmão. Por causa do nome de Jesus, nós vamos orar e você não sofre mais. Não, Tiago falou assim: se alegra. Se alegra porque você está no caminho certo. Ele está chamando o cara para um novo nível, né? Como o pastor Aloysio ministrou, next level, né? Um novo tempo, um novo nível de maturidade. Você não pode lançar fora toda a sua fé por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade. Se você está passando por um problema hoje, para que Cristo possa vencer na sua vida, você precisa ter claro na sua mente quem você é. Sabe, tem dias que eu estou com dificuldades e eu paro para pensar, sabe, esse carro é o meu consultório, entre eu e Deus. Ali eu fico e eu oro, e eu converso com Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí eu vou rebuscar as promessas, aí eu vou rebuscar o propósito, porque nada do reino espiritual é algo emocional. Entenda algo: todas as coisas do espírito não tem nada a ver com a alma. As coisas do espírito têm a ver com decisão. Quando você é uma pessoa decidida, você cresce espiritualmente. Não é porque você sentiu algo, é porque você tem convicção. Quando você tem convicção de quem você é, nada te derruba mais. Você permanece, você continua. Você sabe? Então eu começo a orar, e eu estou aqui nas minhas lutas internas, e eu oro, de repente toco um telefone e algo acontece, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém? Eu sei que essa obra, ela não é minha,
Eu sei que essa obra, ela é do Senhor, e eu sei que não é sobre mim, nunca foi sobre mim. Mas qual é a do diabo? É fazer com que você olhe para você mesmo. É para que você olhe para você mesmo e você esqueça que foi o Senhor que te chamou. Tiago está falando, irmãos, se alegrem porque vocês estão sendo atribulados. Se alegrem porque vocês estão passando por privações. Se alegrem, por quê? Porque vocês estão sofrendo por algo que é eterno. Nunca me esqueço da palavra do irmão Esdra Mar. Miguel Mar. Ele fala que hoje nós precisamos experimentar o que é eterno em vida. Precisamos experimentar as coisas da eternidade na nossa vida atual. Precisamos disso. Por quê? Porque isso é importante, isso traz força para nós. Quando Sansão foi nascer, ele recebeu uma direção do alto do que ele ia comer, beber, do que ele ia tocar. A direção era toda do alto. Hoje nós somos separados por Deus. O que te alimenta não vem de homens, o que te alimenta vem do alto. É Deus que vai falar com você. Amém? Vou falar algo que eu estava conversando com o irmão essa semana. Eu acredito que vai ser muito importante para você. Hoje as pessoas estão procurando coaches. Hoje as pessoas estão procurando pastores, mas elas não valorizam o pastor que elas têm. Eu estava falando, eu não dou mais conselho para ninguém que não seja do meu rebanho. Por quê? Porque essa pessoa também tem um pastor, essa pessoa também tem um líder, essa pessoa tem alguém, Deus colocou alguém para alimentar ela ali. Mas muitas das vezes a pessoa ela não quer se alimentar daquilo que está sendo dado, ela não quer. E quando nós caímos na armadilha de querer alimentar aquele irmão passa a olhar para nós e não olha mais para Cristo. Pastor Danilo, eu queria falar com o senhor, e eu dou uma resposta favorável para o irmão. Olha, muito bom, glória a Deus. Aí o irmão não ora, aí o irmão não busca o Senhor mais, aí o irmão não quer mais ter comunhão com o Senhor, aí o irmão não quer mais estar na presença do Senhor. Por quê? Porque ele tem um amuleto mágico agora, e aí daqui a pouco eu estou roubando aquilo que não é meu, eu estou tirando o direito daquele irmão de crescer. Mas quando você diz assim, irmão, como é que você está? Eu estou passando por umas lutas. Você tem orado? Não. Você quer que a gente ore junto? A gente ora, você vai falar com Deus agora. A gente ora, Deus está querendo falar contigo agora. Não é eu que vou falar com você, é Deus que quer revelar o braço dele para você. A palavra de Deus diz em Isaías: a quem foi revelado o braço forte do Senhor. Você sabe, a palavra braço forte, ela indica de que o Senhor é a nossa força. A quem foi revelado o braço forte do Senhor? A quem foi, ele está dizendo? Quem foi que recebeu o braço forte do Senhor? Quem é que quer receber a força do Senhor para agir na sua vida? Quem é aquele que está recebendo Cristo para ser o centro da tua provisão? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Então Tiago aqui, ele dá uma palavra clara. Ele diz: irmãos, eu tenho falado algo para vocês aqui. Vocês precisam entender que isso é um processo, e que esse processo é importante para o crescimento de vocês. Então essas 12 tribos, elas estavam passando por dificuldades, amém? Mas vamos ver o que Pedro também fala. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Pedro também escreveu a esses irmãos. Pedro, então, ele vê que esses irmãos precisam da palavra de Deus. Pedro, então, ele escreve a esses eleitos que viviam como estrangeiros, né? Então isso reforça que o sofrimento, diga comigo, o sofrimento não é falta de unção na minha vida, mas faz parte do plano de Deus para espalhar a semente do Evangelho. Você sabe, irmãos, quanto mais luta passamos, mais forjados somos.
Quanto mais forjados somos, mais o Senhor dá da sua semente para nós espalharmos. Amém? Não podemos olhar para essas lutas como algo que é o nosso fim. Deus não tem um fim triste para você, irmão. Deus tem um fim maravilhoso para você. Mas você precisa parar de ter atitude de menino. Qualquer coisinha a gente fica triste, não quer mais vir no culto. Qualquer coisinha a gente fica triste, irmãos, sabe, eu fico rindo de determinados vídeos, esses vídeos aí da vida, né? Então, qualquer discussãozinha, o marido ele já quer separar da mulher, ou a mulher já quer separar do marido. Não tem casamento perfeito. Você precisa entender que o casamento é um local que Deus reúne duas pessoas diferentes e os dois vão ser trabalhados ali. É assim. Eu também não quero julgar em nenhum momento, em hipótese nenhuma. Eu quero trazer para você que você venha entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Para o bem daqueles que amam a Deus. Filipenses 1, 29 ao 30 diz assim: porque vós foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim: irmão, você recebeu a graça de sofrer por Cristo. Aleluia, porque você não foi chamado só para crer nele. Amém? Então nós falamos, irmão, se você crê no Senhor Jesus como teu Salvador, você é salvo. Você diz aleluia, glória a Deus por isso. Mas tinha uns irmãos que criam e estavam sofrendo. Amém? Paulo fala assim: vocês receberam a graça de padecer pelo nome dele, e não somente de crer. Tem algo maior para vocês, tem algo sobremodo mais excelente, tem coisas maiores para nós. Diga para o seu irmão: existe coisas maiores para nós. Então Paulo aqui ele está afirmando que foi concedido o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer pelo nome dele. A dor é tratada como uma concessão ou um privilégio de servir ao Senhor. Aleluia. Olha o que diz Hebreus 2:10, versículo que eu gosto muito. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Cristo sofreu no nosso lugar, amém? Mas aqueles que foram chamados também são chamados para sofrer em seu lugar, no seu nome. Mas esse sofrimento é para que eu seja salvo, pastor? Não, é para que você receba recompensa, é para que você venha crescer mais, é para que você venha elucidar mais da glória de Deus, para que você venha crescer em fé, em vida e natureza. Deus tem coisas grandes para nós, mas nós não podemos receber coisas grandes se ainda temos uma mentalidade de jirico, uma mentalidade pequena, uma mentalidade muito pequenininha, ainda se preocupa muito com as coisas pequenininhas. Você precisa entender que Deus quer te levar a coisas grandes, e coisas grandes, as tribulações são tribulações grandes. Qual é a sua oração? Você quer ser um grande empresário? Aleluia, eu quero ser um grande empresário. Aí o pastor diz: você vai ser. Aleluia. E amanhã você quer que Deus derrame, use uma conta fantasma e deposite 1 milhão na sua conta? Tem muitos irmãos que viajam na maionese. Eles creem assim: se você quer ser um grande empresário, Deus vai te dar grandes provações. Se você quer ser um grande pastor, Deus vai te dar grandes provações. Se você quer ser um grande homem de Deus, quer ser influência na vida de muitos casais, Deus vai te dar grandes provações. E outra coisa, se alegre. Amém. Se alegre, porque você passando pela luta é sinal de que você está caminhando o caminho do vencedor. É isso que Tiago está falando. É isso que Tiago está falando.
Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, até o 14, eu acho muito maravilhoso esse texto, que diz assim: amados, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 14, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. Ele está dizendo assim: irmão, não fique estranhando as coisas acontecerem, as perseguições acontecerem, um fogo arder no meio de vós. Por quê? Porque esse fogo, ele é destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, aí Pedro ele aumenta o nível, né? Ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Amém? Se alegrar porque somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Aí ele diz assim: para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! O Espírito da glória de Deus. Amém? Jesus falou: toda a glória me dá no céu e na terra. Amém? Mas existe o Espírito da glória de Deus, a glória de Deus, Deus Pai, o eterno, aquele que criou todas as coisas. Ele diz: se você está estranhando, não fique estranhando. Por que na sua casa só você é caluniado? Por que lá na empresa só você é perseguido? Eu não concordo com isso. Deus, ele me chamou para a liberdade, eu sou um filho de Deus. Crente muitas das vezes só vive socado em problema. Ele sai de uma empresa, entra na outra, problema. Por quê? Porque Deus quer forjar ele. Não é porque tem gente que é bagunceiro mesmo, mas tem irmãos que Deus ele quer o que? Lapidar. Lapidar, ter uma posição diferente, uma postura diferente, de um vencedor, por causa do nome de Cristo. Sempre é perseguição, mas por causa do nome de Cristo. Eu conheço um irmão, amigo meu, que ele trabalhava numa loteria. Hoje ele é pastor. E eu me lembro muito do testemunho dele, que quando ele trabalhava numa loteria e ele era muito bom no que fazia, né? E quando era encontro, ele já dizia: tal dia eu não vou trabalhar. A gente fala, o patrão dele ficava louco: não, tu vai trabalhar e tal. E chegava no dia, aí o patrão dele falava assim: amanhã eu vou precisar de você. Não, tudo bem. Olha, eu vou contar com você aqui, tudo bem. Ele ia embora, no outro dia ele não aparecia. Ele ia para o encontro com Deus. E a gente falava assim: meu irmão, e aí como é que está lá? Eu não sei, eu acho que dessa vez eu pego a conta. Mas eu falei para ele: eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu acho que eu vou pegar a conta, mas não ligo não. O Senhor vai me abrir as portas de um outro lugar. Essa era. E aí todo mundo dizia: olha, ele falou que ele vai dar a tua conta e tal. Aí quando a gente chegava: olha, nem vem mais para cá que a tua conta está batida. Aí daqui a coisa apertava e chamava ele: rapaz, tu é um cara tão bom, rapaz, mas o que te mata é esse negócio dessa tua igreja. Toda vez que tem esse negócio do encontro, ele diz: mas eu sou desse jeito, eu trabalho para você, mas eu trabalho também para o meu Senhor. Se você quiser, é desse jeito. Acredite no que eu vou lhe falar. O cara contratava ele de noivo. Quando ele sabia que tinha encontro com Deus, aquele irmão, ele não contava, irmão, não contava com ele. Você sabe o que acontecia? Aquele irmão ia para o encontro. Hoje ele é um pastor, casou, tem um filho abençoado, é um pastor que pastoreia, é uma bênção lá em Boa Vista, e serve ao Senhor. Esse fato é que na hora da escolha, ele sofreu pelo nome do Senhor, e o Senhor mandava chamar ele. Chegou um dia que ele abandonou tudo, porque maior para ele era o chamado dele. Amém?
Maior para ele era o chamado dele. Eu não estou dizendo que Deus não chama pessoas para serem empresários. Eu posso ver Gaio. Gaio era um homem rico, amém? Era um homem que tinha muitas posses, e ele cuidava dos irmãos, ele recebia os irmãos da sua casa, ele acolhia, não faltava alimento. Deus chamou ele para aquilo, amém? Chamamos isso do ministério de Gaio, que tem muitos irmãos que têm posse, que têm casa, que acolhem irmãos, que recebem, porque Deus ele faz dessas coisas, amém? Mas tudo por causa do nome de Cristo, amém? O sofrimento sempre está ligado a Cristo. Pode ver, eu sempre falo nas minhas reuniões, vai ter encontro dia tal, acredite que eu vou lhe falar, vai aparecer uma viagem nessa data. Hoje você não tem nada, mas vai aparecer uma viagem, vai aparecer o teu parente, vai aparecer a tua avó, vai aparecer um problema nessa data. Por quê? Porque o mundo peleita, o mundo ele trabalha contra tudo que é Cristo, entende? Então você precisa estar ciente do porquê, primeiro ciente de quem você é e ciente do sofrimento. Tiago está dizendo claramente: vocês estão sofrendo porque vocês receberão recompensa. Vocês não podem ser um crente que tem defeito. Vocês vão chegar à maioridade, à estatura de Cristo. Então Paulo ele está falando isso, e Tiago aqui ele está reforçando. Nós estamos trazendo aqui na carta de Tiago, amém? Então ele está trazendo aqui uma palavra de encorajamento e não de autopiedade. Tadinho desse irmão, mas vamos orar e você vai melhorar. Não. O segundo ponto que nós podemos ver aqui é a atitude que nós devemos ter diante das tribulações, das provações, né? Versículo 2 e 3. O termo aqui, no caso, várias provações, é o termo que Tiago ele usa, né? No grego, poikilos, que significa coloridas ou multifacetas. Então existem problemas de todas as cores e tamanho. A fé então ela precisa ser aplicada a cada uma delas, amém? A alegria recomendada por Tiago não é um sentimento emocional, mas é uma decisão de mente que tende, por motivo claro e objetivo, saber que Deus está no controle, mesmo quando o seu coração perde, todo o controle ali, mesmo que o seu coração não consiga enxergar nada. Você sabe, irmãos, tem crente que serve o Senhor por emoção. Escute bem o que eu vou lhe falar, e eu vou lhe dizer aqui. O que é um crente almático, ou um crente que vive a vida da alma? Se ele está feliz, ele vai para o culto, ele vai para a célula. Se ele está triste, porque ele não recebeu o salário, porque ele não pagou uma conta, ou porque ele está passando por alguma coisa, ele não vai para o culto. Você vê o Senhor. Por quê? Porque ele vive na esfera da alma. Preste uma outra atenção no que eu vou falar aqui. Uma outra coisa muito importante. Muitas das vezes tem irmão que fala assim: o louvor não foi tão espiritual. Às vezes o louvor ele é lindo, mas o louvor ele atinge mais a alma. Eu não estou falando do louvor num contexto geral, mas a maioria das pessoas, elas estão ali recebendo louvor porque elas querem chorar. E se elas não choram, elas dizem o quê? Não foi legal a palavra. O louvor não foi legal. Por quê? Porque para ele ser espiritual é ele cair no chão, é ele chorar aos gritos, aos berros. Hoje foi poderoso demais, então ele vai feliz. Mas amanhã vem alguém usado de Satanás e diz que tu é crente nada, tu é filha de Satanás. Pronto, ele murcha. Por quê? Porque ele não tem convicção. A palavra que ele recebe é na alma, Se não chamar ele de lindo, de linda, ele fica todo entediado. Se não dizer que ele é um vencedor, ele não vai se portar como tal. Sabe, irmãos, a palavra nós devemos recebê-la no espírito, na consciência, na oração, declarando a palavra, na leitura, na comunhão.
Quando você abraça seu irmão, diz: Paz do Senhor, graça e paz, vencedor. É uma palavra da comunhão. A comunhão, a vida da igreja te abençoa. A vida da igreja abençoa teu irmão. Outra coisa, a consciência. Eu tenho consciência. Hoje nós estamos vivendo um tempo do fim, praticamente. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses que nos últimos dias a mentira se tornaria verdade, e a verdade se tornaria o quê? Mentira. Então hoje as pessoas estão indo diante da justiça, mesmo contando a verdade. Infelizmente isso é um fato. Pessoas com prova, pessoas com testemunhas, com tudo, e está saindo por mentiroso. E se você não tiver consciência de quem você é, você decai da graça, você enfraquece espiritualmente. Você está querendo que o reino, que ainda não é de Cristo, um dia Cristo vai vir reinar aqui na terra. Nós não podemos exigir o reino de Cristo agora aqui na terra, mas a graça de Deus já nos é derramada. Nós estamos na era da graça, estamos recebendo favor de Deus, amor de Deus, amém? Nós não recebemos favor do mundo, entenda isso. Nós não recebemos amor do mundo, mas tem muito crente que quer ser amado pelo mundo. Nós temos muito crente que quer ser favorecido pelo mundo. Nós temos muitos irmãos que querem ser influenciados por pessoas lá do mundo, não de Cristo. O nosso favor vem do alto. Não esqueça, você é alimentado do céu. É do céu que vem a sua alimentação, é do céu que vem a sua orientação, é de Deus que vem a tua provisão. Então ele está dizendo claramente que nós vamos passar por lutas, sim. Nós vamos passar por privações, sim. Por muitas facetas de provações, mas as palavras que nós recebemos no culto, ela tem que ir para onde? Para o nosso espírito. Alguém olha na sua cara, no seu rosto, e lhe diz: você não presta. 10 pessoas chegam e dizem: você não presta, mas você é intacta. Por quê? Porque a palavra que entrou no seu coração foi para o espírito e não para a alma, foi para o espírito. Eu sou um vencedor, Deus está comigo, não importa. Eu sempre conto a história de um cidadão que 9 pessoas passaram e disseram: ô rapaz, você está bonito, hein? Bom te ver. Passou o outro: fulano de tal, você? Sim, você está bonito, né? Bom te ver. Passou 9. O último passou e disse: cara, o que você pode ter que você tem? Você está acabado. Está acabado, hein? Espero que você melhore. Virou a costa e foi embora. Com qual o almático fica? Com o último. Fica o triste o dia todinho. Por quê? Porque o crente almático, ele procura alegrar o mundo, nunca Deus. Ele nunca se alegra com o que Deus fala, ele sempre se alegra com o que o mundo está falando para ele. Então entenda algo: você é filho de Deus, você é amado de Deus, Deus está te chamando para ser um vencedor. E Tiago, ele não está colocando essa palavra aqui a um aspecto emocional, mas ele está trazendo uma palavra a um aspecto espiritual, porque aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você já não é mais carnal, você já é espiritual. Seu espírito é um espírito com ele, mudou a sua identidade. Você não recebe mais nada na alma, pelo contrário, a sua alma é transformada pelo espírito que sopra dentro de você. A palavra vem pelo Espírito, e o Espírito sopra, e o Espírito, na verdade, ele dá uma orientação. E quando você faz a obra de Deus, muitas das vezes, você não faz com prazer, porque a sua alma não quer, mas o Espírito faz o quê? Te convence. O Espírito te convence, daqui a pouco, você está ciente de que coisas estão sendo mudadas na tua vida. Aleluia por isso. Então ele está falando isso. Olha só, 1 Pedro 6, 1 Pedro 1, do versículo 6 ao 7, Pedro explica que a fé mais preciosa que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo. O fogo não vem para destruir o ouro, aleluia, mas para purificá-lo. Então as lutas
As lutas vêm para nos elevar em fé, vêm para nos elevar em crescimento espiritual. Terceiro e último ponto, o objetivo final é a obra completa. Amém? Deus não é um escultor que deixa a sua obra pela metade. Ele usa o cinzel da provação para remover as arestas do nosso caráter. Se desistirmos ou murmurarmos, interrompemos o processo do amadurecimento. A perseverança precisa terminar o seu trabalho na nossa vida. Amém? Diga comigo, a perseverança precisa terminar o trabalho dela em nossas vidas. Aleluia. Aqui, irmãos, nós entendemos que, por exemplo, um bebê ele pode ser bebê, mas ele não pode ser bebê a vida toda. Por quê? Porque ele vai precisar crescer. Assim é a nossa vida espiritual. Eu não posso passar 10 anos tendo as mesmas atitudes que eu tive lá no começo na fé. A minha caminhada, ela exige crescimento espiritual, crescimento de homem, de mulher, de Deus. E nós precisamos entender que tem coisas que nos segura para trás, mas tem coisas que precisam ser arrancadas de nós. Nós precisamos orar e pés do Senhor. Não, isso não é mais para mim, Senhor. O próprio Espírito vai te convencer. Isso não é mais para mim. Essas situações não é mais para mim. Senhor, me ajuda a romper com essas coisas, a vencer. Sabe, o próprio Espírito te convence disso. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos apresentar completos. A obra, ela já foi feita, amém? Somos mais do que vencedores por meio de Cristo, amém? Mas isso daí, acredite no que eu vou lhe falar, é uma obra completa, mas nós precisamos experimentá-la. É uma experiência teórica, o Senhor já te deu, é tua, é por herança, mas você precisa experimentar ela, irmão. Enquanto você não tomar uma postura de querer experimentar o que Deus tem para te dar, você poderá ser um eterno irmão, um novo convertido. Não vai crescer em mentalidade, não vai crescer em fé. Mas Tiago, ele está falando claramente, tem que haver crescimento. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o alvo é chegar na medida da estatura da plenitude de Cristo. Então as provas, elas são as ferramentas de medição e crescimento. Olha o que diz aqui em Hebreus 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas depois ela produz o quê? Fruto pacífico de justiça. Aleluias. Irmãos, eu louvo a Deus que para tudo tem Deus, Ele cria os animais, né? Para que a gente venha olhar e imaginar, ou talvez pensar, ou gastar um tempo ali raciocinando. Quando você vê a lagartixa, né? A lagartixa, ela está lá na árvore, né? Mas para ela voar, ela precisa sair do casulo. Ela não vai ser uma eterna lagartixa. Ela vai crescer, ela vai se alimentar das coisas de baixo, não é assim? Não é assim? Ela vai se alimentando, daqui a pouco ela trava e fica lá no casulo. Há momentos na nossa vida que a gente trava na nossa vida espiritual. Sabia disso? Diz que você não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Você trava. Por que essas coisas não estão dando certo? E tal. E algo interessante também na lagartixa é que a pessoa que mete o dedo lá para tentar ajudar ela morre. A bichinha morre. Ela tem que vencer sozinha. Sabe, tem vitórias na sua vida, irmão, que você vai vencer na vida da igreja. Amém? Mas tem vitórias na sua vida que você vai ter que vencer sozinho. Você e Deus. Você e Deus. Só vocês dois. E para a gente vencer com Deus, a gente precisa ir até Ele.
Ah, pastor, mas ele não mora dentro de nós. Sim, ele mora, mas ele precisa ser o quê? Acionado. Ele precisa ser chamado. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 21, se não me falha a memória. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa carta é para a igreja. O que o Senhor está falando é para crente. Tem crente que tem o Senhor, mas não abre a porta do coração para o Senhor. Tem crente que tem o favor, mas não quer receber favor. Ele quer fazer tudo do jeito dele, no braço dele. Mas Tiago, ele está nos desafiando a se alegrar. Tiago, ele está dizendo assim: irmão, está passando por problema? Se alegra, tem coisa grande vindo com você. Permanece, enxuga os olhos, enxuga as lágrimas dos olhos, você vai vencer. Hoje é choro, amanhã é alegria, é festa. Acredite, você vai vencer. É assim. A gente não pode criar um monte de crente dondoquinha, entendeu? Um monte de crente frágilzinho, que quando vai abrir uma célula, ele qualquer coisinha ele não quer mais. Por quê? Porque ele acha que ninguém vai injuriar. Irmãos, deixa ele falar, abandonar, odeiam o Senhor até hoje, não vão odiar você. Você acha que você é melhor do que o Senhor? Falam mal do Senhor até hoje, por que não vão falar de você? Falar mal de você por causa do evangelho, que você está no caminho certo. É isso. Só é resistido esses. Pode ver, tem muitas células bonitas. Eu já vi isso. Eu vejo muitas células. Oh Senhor Deus, eu vou falar isso aqui pelo Espírito. Tem muitas células que são grandes e muito bonitas, mas não fala de Cristo. Não fala de Cristo. Aonde não há Cristo, não há crescimento espiritual. Se tem muita célula, mas é muito churrasquinho, é muito comes e bebes, e pouco se fala de Cristo. Essa daí o diabo faz questão de que ela fique cheia, porque é para enganar o líder. Porque aquela que prega Cristo como um centro, como o Pai, como o amor, como a redenção, como a glória, ela é irresistida. Mas ela é resistida por um momento, por um tempo. Uma hora vai romper. Uma hora vai romper e as coisas vão acontecer. Eu quero aqui, irmãos, concluir. A vida cristã não é uma fuga de problemas, amém? Ela é uma transformação através das adversidades. Tiago, ele nos ensina que o sofrimento é como se fosse uma pedagogia. Ela ensina a perseverança, que por sua vez gera o quê? Maturidade. Então, o cristão que entende isso, para de perguntar: por que eu, Senhor, estou passando por isso? Em vez de perguntar, ele fala assim: por que eu estou passando, Senhor? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Ele não fica assim autocompadecendo. Ele diz: Senhor, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor tem alguma coisa a me ensinar com isso, e eu vou ajudar alguém que precisa nessa área. Amém? Então, eu sinto, irmãos, fortemente no meu espírito, que o Senhor, ele está nos forjando para um crescimento. E esse crescimento que eu me refiro, eu não me refiro só a número de pessoas, mas eu me refiro a crescimento espiritual, a crescimento como pessoa, a crescimento como homem de Deus, como mulher de Deus, a crescimento como vida com Deus, sabe? De você amanhecer o dia, tomar um café e sentir a presença, você almoçar, você sentir a glória, você for fazer um negócio, você sentir Deus negociando ali contigo. Isso tudo é Deus, irmão. Isso é tudo Deus te surpreendendo em todas as áreas da tua vida. Por isso, não baixe a sua cabeça, levante, passe com os problemas, não se desvie deles, bata de frente, porque Deus é contigo. Deus é contigo, você vai vencer, porque coisas maiores Deus tem a revelar, e Ele quer fazer você um crente vencedor que levanta a cabeça e diz: eu venci, o Senhor venceu, eu vou vencer também. A igreja videira de Santarém é uma igreja vitoriosa, é uma igreja cheia do Espírito. Eu tenho certeza absoluta que o dragão está olhando para nós assim, ó, como Apocalipse 12, tentando devorar, mas nós estamos escondidos no Senhor, tá? A igreja está lá aparecendo toda, mas nós estamos escondidos em Cristo, estamos ocultos debaixo das suas asas, ninguém nos vê, mas vai chegar uma hora, e já está chegando essa hora, que essa igreja, ela vai explodir em crescimento de glória. Esse é o sentimento que eu tenho, é isso que eu sinto no meu espírito. Eu não sinto na minha alma isso, eu sinto no meu espírito.
eu sei que algo poderoso está vindo sobre nós. Amém? Quantos creem dessa maneira? Dê um glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite.